destacar, talvez, hoje, a universalidade, a contemporaneidade e a inovação na obra de Machado de Assis. Um jornalista brasileiro, em 1995, um jornalista brasileiro muito conhecido, falecido há pouco tempo, Geneton Moraes. Álvares de Azevedo. Desculpa. O Geneton Moraes, ele entrevistava uma figura muito conhecida hoje no mundo, de certo modo, em Nova York. E ele, então, de repente, pergunta a essa pessoa: você, que é um grande fã de esporte, você gosta também de futebol? E aí diz Machado de Assis. Aí diz a pessoa: conheço melhor o futebol americano. Gosto de todos os esportes, na verdade. Quando vou a um país, passo a acompanhar os esportes locais. Posso ver uma partida de cricket. Já fui a jogos de futebol. Aí o repórter pergunta: você já teve algum ídolo brasileiro? Evidentemente estava se referindo à área do futebol, né? E a resposta foi a seguinte: depois de uma pausa para pensar, disse assim: ídolo brasileiro? Há pouco tempo li Machado de Assis. Achei que é um escritor excepcional. Uma amiga me deu um livro de Machado de Assis, Epitaph for a Small Winner, que é a tradução em inglês para o Brás Cubas, Memórias Póstumas do Brás Cubas. Fiquei muito impressionado. Dei o livro a meus amigos, porque Machado de Assis não é bem conhecido. Essa figura é o Woody Allen, o cineasta Woody Allen, que é um leitor assíduo hoje de Machado de Assis. Machado de Assis morreu no Rio de Janeiro em 1908, no dia 29 de setembro, cercado do respeito, de uma glória muito grande e o reconhecimento dos seus conterrâneos. Desde então tem sido estudado sem parar. Desde o início, quando em vida, claro, a partir do grande entusiasmo crítico de José Veríssimo, que já o considerava o expoente máximo de nossas letras. E, de fato, Machado morreu com 69 anos, já sendo considerado o maior escritor brasileiro. Quer dizer, o segundo grande escritor brasileiro o acompanhava até os 34 anos de idade dele, porque os dois maiores escritores romancistas no Brasil, aos 34 anos de Machado de Assis, eram José de Alencar e Machado de Assis. Mas Machado tem sido estudado constantemente. Uma quantidade enorme de livros têm sido publicados sobre ele no Brasil e no exterior. E no caso do Brasil, há um marco nessa variedade e quantidade de obras sobre ele, que é o livro de Lúcia Miguel Pereira, que é um livro de 1936. Ou seja, é um livro que ela escreveu, a biografia de Machado, que ela escreveu para a comemoração do cinquentenário da morte, do centenário do nascimento dele, em 1939. E esse livro marcou época, esse livro serviu também de inspiração para uma série de outros estudos que vieram a ser feitos sobre Machado de Assis depois. Eu tive o prazer de, justamente quando se comemorava o cinquentenário da morte do Machado de Assis, de ir ao Teatro Municipal no Rio de Janeiro, em 1958, portanto, numa conferência da Lúcia Miguel Pereira sobre Machado de Assis, ter levado o livro dela sobre Machado e ter colhido, portanto, o autógrafo dela, a dedicatória dela, para um jovem contemporâneo, um adolescente naquele tempo. Dizia o machadiano, Lauro Moreira, etc. E o tempo passa. Mais 50 anos se passaram, não tanto, mas enfim, mais um bom tempo se passou. E aqui em Portugal e aqui em Lisboa, justamente em 2008, e aqui está a professora Vânia, que saberá exatamente do que nós estamos falando, em 2008, eu, embaixador aqui junto à CPLP, organizamos, primeiramente com a própria Universidade de Lisboa, Faculdade de Letras, uma série de conferências sobre Machado de Assis que foram publicadas depois em livro. E fizemos junto com a
com a Fundação Gulbenkian, um colóquio de 3 dias sobre Machado de Assis aqui. E foi uma coisa extraordinária, porque eu devo dizer já de antemão o seguinte: apesar de Machado hoje ser tão conhecido no mundo, apesar de Machado ser a glória absoluta da literatura brasileira, em língua portuguesa, o que mais me chamou a atenção nessa área quando cheguei a Portugal, e eu já sabia um pouco disso, mas aqui eu constatei mais de perto, era a grande ignorância que havia em Portugal com relação à obra de Machado de Assis. Isto para mim é uma coisa ininteligível, não consigo perceber. Simplesmente porque Machado é um escritor absolutamente clássico. A linguagem dele é uma linguagem clássica, não é? É uma linguagem absolutamente portuguesa, se podemos dizer assim, lusitana quase, sem dificuldade nenhuma, não oferece nenhum tipo de dificuldade. Machado, claro, é o escritor das entrelinhas, isso é outra coisa. Mas não do ponto de vista, enfim, vocabular, não é um Guimarães Rosa, não é um, sei lá, um Euclides da Cunha, é um escritor muito fácil de se ler nesse aspecto, né? E, no entanto, eu não encontrava aqui em Portugal Machado de Assis em nenhuma livraria. Eu cheguei até a enfrentar uma certa polêmica aqui pelos jornais com uma escritora portuguesa que dizia que eu dei uma entrevista ao Jornal de Letras e eu falava sobre isso, sobre mil coisas, mas eu falava sobre isso também. E ela ficou um pouco indignada, disse: não, o embaixador Lauro Moreira disse que é muito difícil encontrar uma obra difícil encontrar uma obra de Machado de Assis nas livrarias portuguesas. Ora, é tão difícil quanto encontrar uma obra de Eça de Queiroz, desde que não seja o Primo Basílio, ou seja, os Maias, porque não é verdade, evidentemente. Eu dizia que Machado de Assis é o nosso Eça de Queiroz, ou é o Eça de Queiroz de vocês. Então isso era uma coisa que eu não entendia muito bem. Graças a Deus, e graças um pouco aos esforços nossos, vamos reconhecer também, da própria universidade, e da professora Vânia, e tanta gente que colaborou nos nossos colóquios, nos nossos seminários sobre Machado de Assis, a verdade é que Machado começou a ser alvo, pelo menos, da curiosidade e do interesse da imprensa, e começou a se publicar, começaram a publicar uma série de notícias sobre essas coisas que estavam sendo feitas em torno de Machado de Assis. E com isso houve o interesse, foi despertado o interesse dos editores também. E aí então começamos a ver, a partir de 2008, 2009, né, uma série de edições novas de livros de Machado de Assis foram sendo publicados aqui em Portugal. E hoje sabemos que há estudos, muitos estudos, há especialista, um grande especialista de passagem sobre Machado de Assis, que é o professor Abel Batista, que é o maior conhecedor, a meu ver, de Machado de Assis aqui em Portugal, e que proclama Machado de Assis como o maior escritor da língua portuguesa. Machado está se tornando cada dia mais universal. No mundo anglo-saxão, os estudiosos e admiradores de Machado de Assis vão de Susan Sontag a Woody Allen, de Helen Caldwell a John Updike, de Michael Wood a Harold Bloom, e o inglês John Gladstone, que é o grande conhecedor de Machado de Assis, especialista em Machado de Assis, o Gladstone, que esteve no nosso, convidado especialmente para o nosso seminário, nosso colóquio aqui em 2008, com a Gulbenkian. Na América Latina, basta lembrar o nome dos mexicanos Juan Rulfo, autor do Pedro Páramo, um clássico da literatura latino-americana, mexicano, e Carlos Fuentes, outro mexicano e outro apaixonado por Machado de Assis. E da Argentina, Marta Spagnuolo. Em Portugal, já mencionei, eu citaria sobretudo o professor Abel Batista. E, na verdade, então, Machado vai aos poucos conquistando o mundo da grande literatura ocidental. Sua reflexão permanente é sobre a alma humana. E essa é a mesma em qualquer latitude, em qualquer lugar do mundo. Daí, talvez, a universalidade e a atualidade da obra de Machado de Assis. Na verdade, quanto mais se aprofundavam os estudos psicológicos, psicanalíticos, mais se admirava o mundo diante daquilo que Machado de Assis escreveu. Quer dizer, é uma antecipação impressionante
Machado é muito antes, portanto, de Freud. E, no entanto, tem muita coisa ali, né, embutida na obra de Machado. Eu mencionei a Helen Caldwell porque é uma crítica, é uma escritora e professora norte-americana e foi quem deu, talvez, o start, foi quem começou, nesse mundo anglo-saxão, a falar mais sobre Machado de Assis. Ela traduziu em 1953 o Dom Casmurro, por inglês. E em 1960 ela publica um ensaio seminal sobre o Dom Casmurro, que ela chamou de Brazilian Othello, ao Machado de Assis, em que ela disseca e analisa um dos aspectos mais debatidos do livro, que é a culpabilidade ou não de Capitu. Não culpada, como a Desdémona de Otelo de Shakespeare, concluía a analista. Mas, na verdade, essa grande discussão em torno da culpabilidade, da culpa ou não de Capitu, traiu ou não traiu o marido, isto é o que menos importa. O que interessa é a dúvida que fica no leitor. E essa é a genialidade do Machado de Assis. O John Updike é um poeta romancista, ensaísta norte-americano, autor de mais de 50 obras, 2 vezes vencedor do prêmio Pulitzer, falecido em 2009. Ele publica em 87 um artigo sobre Machado de Assis na revista New Yorker, uma das mais prestigiosas publicações, como sabemos, culturais dos Estados Unidos, exaltando a obra machadiana, sobre a qual escreveria repetidas vezes, inclusive em crônicas e entrevistas. Outra figura fundamental, Susan Sontag, uma das grandes ativistas intelectuais do século XX, jornalista, escritora, crítica de arte e de literatura, falecida em 2004. Ela publicou em 1990 um texto de 7 páginas sobre Machado de Assis e Memórias Póstumas de Brás Cubas. Depois escreve o prefácio para uma reedição da tradução de William Grossman, Memórias Póstumas, aquilo que eu tinha mencionado, Epitaph of a Small Winner, de 52. Michael Wood é um crítico inglês que lecionava em Princeton, nos Estados Unidos, uma série de ensaios sobre Machado, considera Machado de Assis um dos maiores escritores do mundo até hoje. Harold Bloom, esse famoso e polêmico crítico literário norte-americano, que escreveu esse livro Genius, A Mosaic of 100 Creative Minds, em que seleciona e analisa a obra de 100 gênios exemplares da literatura mundial. Machado, incluído entre esses 100, é longamente analisado e exaltado, ao lado de Dante, Petrarca, Shakespeare e, na língua portuguesa, ao lado apenas de Camões, Eça de Queiroz e Fernando Pessoa. Para ele, Machado reúne os pré-requisitos da genialidade. Possui exuberância, concisão e uma visão irônica, ímpar do mundo. Sobre John Gladstone, nem vou falar, já me havia mencionado antes, esse que esteve presente, esse inglês que esteve presente aqui no nosso seminário, no nosso colóquio de 2008, tem prestado um serviço enorme na divulgação da obra de Machado de Assis e em estudos cada vez mais aprofundados que tem feito, e na própria reunião dos contos, ele chegou a fazer, há uns anos atrás, a coletânea de contos de Machado de Assis em 2 volumes, são 200 contos que Machado escreveu. E diga já de passagem, Machado é considerado um grande romancista, mas ele é considerado ainda um contista excepcional. Aí sim, sem nenhum paralelo na língua portuguesa. No mundo francês, há autores como Jean-Michel Massat, que é um autor contemporâneo, recentemente falecido também, que era apaixonado pelo gênero machadiano, foi responsável por uma profunda pesquisa da vida e da obra de Machado de Assis. Entre outros volumes, entre outros livros, escreveu A Juventude de Machado de Assis, com aportes inteiramente novos e surpreendentes, e um detalhado estudo sobre a biblioteca particular do Bruxo do Cosme Velho. O Bruxo do Cosme Velho, porque Machado viveu e morreu num bairro do Rio de Janeiro chamado Cosme Velho. E então ele é muitas vezes citado como o Bruxo do Cosme Velho. No mundo hispano-americano, eu já tinha mencionado o Juan Rulfo, há um chileno que é o Jorge Eduardo. Há um lugar especial que eu destinaria nesse caso a Carlos Fuentes. Porque o Carlos Fuentes, talvez o maior estudioso e o mais importante divulgador de Machado de Assis no mundo hispânico e, de certo modo, no mundo anglo-saxão, porque pelos inúmeros artigos e ensaios sobre a obra do escritor brasileiro, publicados, sobretudo, na imprensa norte-americana.
Segundo um precioso estudo publicado por ele no jornal Los Angeles Times, em 1998, sob o título de Machado, o Miraculoso, e um ensaio posterior intitulado Machado de la Mancha, Machado seria, isso é interessante, Machado seria o único ficcionista latino-americano a seguir a tradição da novela do Quixote, da novela da tradição de la Mancha, inaugurada por Cervantes com seu Dom Quixote, seguida por Sterne na Inglaterra com o Vida e Opiniões do Cavaleiro Tristram Shandy, em 1759, Diderot na França com Jacques Le Fataliste, e eu acrescentaria Voyage autour de ma chambre, de 1794, de Xavier Demettre. E a outra tradição, segundo Carlos Fuentes, essa seria a tradução, essa seria a tradição napoleônica. É a outra tradição, melhor, a outra tradição, não essa, de La Mancha, seria o que ele chama de Waterloo, ou seja, aquela que interrompeu a primeira por sua resposta realista à saga da Revolução Francesa e ao Império Napoleônico, com Stendhal, Balzac, Zola, Dostoiévski, Tolstói, entre outros. Ou seja, na classificação, portanto, dessa distinção do Carlos Fuentes, a tradição de Waterloo afirma a realidade da narração. Ela quer convencer, ela está fazendo uma coisa, criando uma realidade para o convencimento do leitor. O conteúdo da novela afirma o conteúdo da novela, enquanto a tradição de La Mancha se sabe uma ficção e celebra-se como ficção. Convencionalização versus parodização. O caso mais ilustrativo, mais extraordinário que eu conheço disso, é o caso justamente do Quixote. Porque o Quixote, a certo momento, os senhores se lembram, o Quixote vai, pelas andanças dele, chega a Barcelona. E vai em Barcelona visitar uma espécie de uma tipografia, uma coisa. E ele chega e, de repente, estão justamente imprimindo o livro do Quixote. Quer dizer, isto é a parodização. Ou, se não, se quiser outro caso extraordinário, é o caso de um defunto que decide escrever sua autobiografia. É o Brás Cubas, Machado de Assis. No caso do Brasil, milhares de ensaios já foram feitos, já disse, sobre Machado, mas o que mais surpreende é que a cada dia alguém descobre uma coisa nova. Esse jornal, Folha de São Paulo, por exemplo, um belo dia, no sábado, da Folha Ilustrada, de 25 de junho de 2016, 2 anos atrás. Eu abro o jornal e, de repente, eu vejo machados perdidos. Um professor de uma universidade do estado de São Paulo, fazendo umas pesquisas sobre outra coisa, encontrou em jornais do Rio de Janeiro várias coisas de Machado de Assis que nunca tinham sido publicadas em outro lugar, ou seja, eram completamente desconhecidas. Inclusive o trecho de uma crônica dele sobre a mãe dele. Isso é uma coisa que ninguém conhecia. E ele dizia assim: eu era pequeno, era feliz, porque não conhecia os enganos do mundo. Inocente corria por entre campinas, colhia flores e ia derramá-las sobre minha mãe. Oh, eu sou infeliz. Muito jovem escreveu isso. Oh, eu sou infeliz, muito infeliz. Aos 9 anos perdi minha mãe. Fiquei só no mundo, só como uma rola sem ninho. Entrei no mundo das desilusões e dos enganos. E mais um outro poema chamado A Pátria. E mais trechos de, mais umas 2 ou 3, 5 crônicas. Tudo isso foi descoberto agora em 2016. Pouco tempo atrás, 5 anos talvez atrás, um outro professor descobriu um poema de Machado de Assis que estava publicado num jornal importante do Rio de Janeiro, que era a Gazeta Mercantil. Gazeta Mercantil, exatamente. E que supostamente Machado não estaria escrevendo naquela época nesse jornal porque ele tinha apenas 16 anos de idade. E, no entanto, 16 para 17 anos. E, no entanto, estava lá um poema de 72 versos do Machado de Assis chamado O Grito do Ipiranga. Não é só o grito da independência do Brasil. Então,
é isso que é curioso. Constantemente se publicam coisas sobre o autor e, no entanto, estamos sempre descobrindo coisas novas. E novos romances, e novos filmes, e novas maneiras, tomando por base determinado livro de Machado, se escrevendo outro. Agora há pouco, por exemplo, esteve aqui fazendo uma conferência na Gulbenkian, uma série de conferências sobre literatura brasileira, o Domício Proença, não é? Conhecíamos, foi presidente da Academia Brasileira de Letras e tudo. E o Domício tem um livro que é curiosíssimo, que chama-se Memórias Póstumas de Capitu. Ou seja, nós sabemos que Capitu é o personagem absolutamente fantástico de Machado de Assis, que é o criador de uma galeria de personagens femininos como nenhum autor, talvez. E aí eu compararia realmente com qualquer outro autor do mundo. Então Machado tem algumas figuras, e Capitu desponta como uma figura forte, uma figura... E ela era amiga desde pequeno de Bentinho, que era aquele muito fraco, instável. A mãe tinha prometido que ele seria padre se ele se curasse uma doença e tal, então ele tem que ir para o seminário, mas ele é namoradinho ali da Capitu, que morava ao lado. Capitu é uma pessoa que estava numa classe inferior a dele, mas de qualquer maneira gostava dela e tudo. Vai para o seminário, depois conseguiu sair do seminário, casa com o Capitu. E de repente, ele tinha um grande amigo no seminário, que depois também não se ordenou padre. Então, mais tarde, ele começa a desconfiar da mulher, da Capitu. E ele tem ele escreve o livro, Dom Casmurro, como se estivesse já bem adiantado na vida, já tinham se separado, a Capitu ele tinha mandado para a Suíça, já tinha morrido, inclusive, e ele, então, no Rio de Janeiro, morando no subúrbio, né, e escrevendo, então, esse livro, Dom Casmurro. E ele, então, é um livro escrito da primeira pessoa, ele vai, Dom Casmurro falando e tudo, Bentinho. Há um certo momento em que ele diz uma frase impressionante, ele diz assim: Capitu era mais mulher do que eu era homem. É uma coisa muito forte, como a personagem dela é uma coisa extraordinária. Pois muito bem, o grande dilema, não é? Capitu traiu ou não? É o que eu estava mencionando antes, Bentinho. Ora, é muito curioso isso, porque quando eu li o Dom Casmurro a primeira vez, eu tinha 15 anos, 14 para 15 anos, eu disse, vidente, Capitu é inocente? Eu disse, é um absurdo. Claro que era inocente. Aí eu fiquei um pouco mais taludinho e tal, de repente, lá para os 20 anos, eu disse, não, óbvio que Capitu não é inocente, coisa nenhuma, era uma mulher exuberante e tal. E de repente, aí sim eu me dei conta. Capitu só é conhecida pelos leitores pelos olhos do marido, do Bentinho, que escreve o livro e que depõe sobre ela o tempo todo. Como era um sujeito extremamente ciumento, instável, inseguro, é claro que aquela Capitu que ele está descrevendo não é necessariamente a Capitu que tenha cometido este ou aquele erro, né? Então, esse livro do Proença é muito curioso, porque o livro fala sobre justamente a defesa da Capitu. Não é? É ela se defendendo. Então, ele escreve um romance que se chama Memórias Póstumas, porque ela já morreu também, né? E aí, fazendo uma analogia com Memórias Póstumas de Brás Cubas, Memórias Póstumas de Capitu. Machado de Assis nasceu, portanto, em 1839. Isso significa que ele nasceu um ano antes do imperador Pedro II chegar ao trono. Nós sabemos que esse período no Brasil foi um período muito, muito interessante, porque nós tivemos, em 1808, a chegada da corte ao Rio de Janeiro, foi a transformação do país e muito também do Rio de Janeiro, que eu considero o segundo descobrimento do Brasil. O Brasil foi aberto para o mundo. O Brasil de 1500, o descobrimento de 1500 foi o descobrimento para Portugal, que guardou ociosamente, aquele achado.
não é? E tinha que guardar porque havia missões muito grandes de todas as partes. Com isso, então, fechou muito. Nós sabemos que na colônia brasileira não havia sequer possibilidade de se construir estradas ligando uma cidade a outras, porque aquilo era uma coisa para ser mantido justamente sem grandes comunicações. Ora, a chegada da corte muda tudo isso. O Brasil se transforma e logo depois, em 1815, nós temos a elevação do Brasil, que deixa de ser colônia já, 7 anos antes de se tornar independente, deixa de ser colônia, em 1815, com a elevação ao Brasil a reino, né? A Portugal, Brasil e Algarves. Em 1822, Dom Pedro IV de vocês, Dom Pedro I nosso, proclama a independência do país. Em 1831, portanto 9 anos depois, vem a abdicação dele, em favor da filha. Em 1831 a 40, nós temos uma regência no Brasil, uma regência única, depois a regência trina. E no dia 21 de junho de 1839, Machado de Assis nasce no Rio de Janeiro, e Dom Pedro II sobe ao trono com 14 anos de idade em 1840. Ou seja, Machado de Assis atravessou, e como morreu em 1908, ele atravessou, portanto, todo o Segundo Império do Brasil, que vai de 1840 a 1889, quando nós temos, portanto, a República no país, né? E depois ainda alcança a República, que vai até, e ele vai até 1908, e produzindo, inclusive, e continuando a produzir e escrever. Nesse sentido, é um observador extraordinário da realidade brasileira, e sobretudo da realidade do Rio de Janeiro. O Brasil, naquele tempo, podemos imaginar, quer dizer, o Rio de Janeiro era a corte, então ali que estava o microcosmo que interessava, não é, no país. E desde 1763, que o Rio de Janeiro era a capital do país, sucedendo a Bahia, né? Agora, a despeito das grandes melhorias que houve com a chegada da corte, o Rio de Janeiro, de 1840, era ainda uma cidade muito precária, com sérios problemas de saneamento e de saúde pública, com uma expectativa média de vida de 34 anos e uma alta taxa de mortalidade infantil. Havia poucas escolas e não mais de 18% da população era alfabetizada. Machado de Assis vive nesse mundo. Nélida Pinhon, que nesse momento está aqui em Portugal escrevendo um livro, que se passa aqui, creio, em Portugal, estava me contando, ela sempre diz isso, e estava voltando assim, poucos dias, lembrando essa frase dela que eu tinha ouvido uma vez. Se Machado de Assis viveu naquele tempo, se Machado de Assis, como é na frase dela, conseguiu ser o que foi no Brasil, então tudo é possível. Quer dizer, o Brasil é possível, o Brasil é viável, possível. Já foi mencionado aqui pelo engenheiro que Machado de Assis era, e aí sim, era filho de Maria Leopoldina da Câmara Machado, que era da ilha de São Miguel, nos Açores. Ela foi para o Brasil em 1815. Ela era filha de Estevão José Machado e Ana Rosa. Ela foi mocinha ainda para o Brasil. Ela se casou, então, com Francisco José de Assis. E Francisco José de Assis era filho de pardos forros, escravos alforriados. Machado, portanto, é neto de escravo, numa sociedade escravocrata. Francisco José de Assis, era o nome dele, era filho, portanto, de Francisco de Assis e Inácia Maria Rosa. O curioso também aí é que nesse mundo do Rio de Janeiro, com 18% de alfabetizados, os pais de Machado de Assis eram alfabetizados. Assinava, inclusive, o pai dele o Almanac Lemer, que é uma coisa curiosa. Quer dizer, portanto, ele, que nasceu muito pobre, porque, na verdade, nasceu num morro ali perto do Rio, perto da Gamboa, no Rio de Janeiro, Morro do Sacramento,
ele teve uma infância feliz, de certo modo, apesar dos traumas, mas teve uma infância feliz. Por quê? Porque, como dizia Lúcia Miguel Pereira, naquele famoso livro que eu mencionei dela, começa um capítulo assim: mal sabia Dona Maria José Barroso, viúva do José Bento Barroso, senador e ministro 2 vezes do Império, que seu nome um dia entraria para a história porque consentiu em ser madrinha de batismo de um mulatinho que tinha nascido perto da sua casa. Ou seja, ela, na verdade, era um pouco mais do que isso. Os pais do Machado de Assis eram agregados nessa casa, nessa quinta verdadeira que ela tinha ali, né, onde morava. E ela é viúva de uma pessoa ilustre e tudo. E então Machado foi, quando muito pequeno, foi muito bem tratado ali. A mãe era lavadeira, sei lá, o pai era pintor de paredes, não é? Decoração de paredes e tal, essas pinturas. E o Machado, então, nos primeiros anos ali na Chácara do Livramento, acredito eu, deve ter sido muito feliz. Só que aos 6 anos de idade, ele perde a única irmã que tinha. Ele ficou sozinho. Perde a mãe aos 9 anos. Perde a madrinha, a Dona Maria José Barroso, pouco depois. E aí perde o pai poucos anos mais tarde. Com a morte da esposa, ela morreu de problema de tuberculose naquele tempo, a Maria Leopoldina. Com a morte da esposa, o pai, o Francisco José de Assis, casa-se de novo com a Maria Inês, uma mulata no Rio de Janeiro, que veio a ser fundamental também na vida do Machado de Assis. Né? Maria Inês emprega-se como cozinheira em uma escola e com seus doces vendidos pelo filho Joaquim Maria, ela o cria e mantém até o momento em que ele, aos 15 anos, começa a trabalhar como aprendiz de tipógrafo na imprensa nacional, cujo diretor era o romancista Manuel Antônio de Almeida, o autor de Memórias de um Sargento e Milícias, que é um grande livro na literatura brasileira. 2 anos mais tarde, ele vai ser revisor da tipografia de Paula Brito, que era um centro da vida literária no Rio de Janeiro. Ou seja, Machado teve essas infelicidades todas, esses infortúnios todos, mas teve também, por outro lado, pessoas que souberam desde cedo reconhecer que estavam diante de alguém completamente excepcional, de uma criança excepcional. Uma criança inteligentíssima, com sensibilidade assim, enorme. Ele deixou poucos traços da sua infância, é muito curioso isso, e da adolescência. A gente vai saber do Machado depois dos 15 anos. Então, ou seja, estudou, não parece que tenha estudado em escola, a não ser assim, talvez um ano e meio numa escola pública. Aprendeu francês com uma dona de uma padaria que morava perto da casa dele? Provavelmente sim, segundo os biógrafos, sim. Aprendeu um pouco de latim, porque era coroinha e era amigo do padre da igreja ali? Muito provavelmente. Ou seja, mas não há nada certo, verdadeiramente, certo sobre esse período até os 15 anos de idade. Até quando ele começa, então, a trabalhar, né? E começa já a produzir, porque ele começa a escrever. Seu primeiro poema foi publicado quando tinha 15 anos de idade. E por aí vai. O que se sabe, mencionei no filme, é que ele era de estatura baixa, pobre, gago, né? De saúde frágil, epilético, e uma sociedade escravocrata. Ou seja, tinha tudo para não ser nada. E foi, evidentemente, tudo que nem se podia imaginar. Um talento imenso, completamente despido de vaidade, toda a vida do Machado prova isso, mostra isso. Um homem de uma grande dignidade e força moral que conservou por toda a vida. Há um caso impressionante que de um escritor brasileiro que escreveu um livro inteiro de 300 e tantas páginas só para destruir o Machado de Assis. E este homem era um homem importante. E é tão impressionante o que ele escreve, é tão ridículo, é tão grotesco, não é?
tudo aquilo que ele aponta de Machado como se fosse uma coisa negativa foi o que consagrou o Machado de Assis depois, em matéria de qualidade literária e tudo isso. E o Machado, ao saber que ele estava escrevendo esse livro, já conhecia o sujeito, disse: olha, o senhor fulano de tal está escrevendo um livro, parece que de 300 páginas, só para desancar comigo. Mas talvez seja bom isso para a gente ter um pouco mais de humildade. Só disse isso, não disse mais nada, nunca escreveu nada, nunca contestou, nunca, entendeu? Bom, Machado, ele foi poeta, escreveu 4 livros de poesia. Ele começou na poesia, na verdade. E no teatro, escreveu várias peças de teatro. Aqui, na época, nós estamos fazendo essa coisa toda do Machado de Assis, no Centro Cultural de Malacosta, aqui em Odivelas, e o Mário Máximo também acho que está ali. Eu chamei o Mário uma vez à embaixada e disse a ele, apresentei a ele uma peça de Machado de Assis, isso em 1908, em 2008, somente centenário. Uma peça do Machado de Assis que tinha sido encomendada pelo Liceu Português, Real Gabinete Português de Leitura, que estava para comemorar os 300 anos de Camões. Nesse 1880, exatamente, 1580, né, o Camões. E nesse momento, Machado escreve uma coisa chamada Tu Só Tu Puro Amor, que é absolutamente aquele verso, né, do Camões, da Inês de Castro. E essa peça de teatro, que deve ter sido apresentada, naquele tempo foi apresentada, claro, mas depois as peças de teatro do Machado contam muito pouco dentro da literatura dramática, né, no Brasil, ninguém se interessa tanto por elas. De qualquer maneira, ele escreveu 8 peças e foi montada aqui em Odivelas, pelo pessoal acompanhando o grupo de teatro, com o Manuel Coelho, dirigindo e tudo, e foi uma coisa interessantíssima. Quer dizer, nós conseguimos trazer aqui em Portugal uma peça de teatro que se vê raramente no Brasil. Ele foi poeta, publicou 4 livros, ele foi jornalista, vimos, ele foi teatrólogo, folhetinista, tradutor, crítico literário, ele tem uma tradução, inclusive, do Paul também, do Corvo, como pessoa, tem uma belíssima tradução, Machado tem uma tradução do Corvo também, muito bonita. Crítico literário e musical, contista, mais de 200 contos Machado escreveu, e romancista, com 9 romances. Eu estava dizendo aos senhores que eu tenho muita dificuldade de, quando começo a falar sobre Machado de Assis, de parar, de modo que eu espero que a gente possa chegar a um ponto final, mas eu tinha que falar, pelo menos sobre os romances, rapidamente sobre os romances. Os romances de Machado de Assis estão divididos em 2 fases, claramente distintas. A primeira fase vai até 1880, 1881, e ela é formada por 4 romances. O primeiro foi Ressurreição, ele já tinha 34 anos quando publicou Ressurreição, portanto ele já tinha feito muita poesia, muito jornalismo, muito conto, aí ele publicou o primeiro romance. Depois de ter se casado com Carolina. E Carolina quem era? Era uma portuguesa aqui do Porto, que foi para o Brasil, porque o irmão dela, Faustino Xavier de Novaes, que era um poeta amigo de Machado de Assis, não é? Morava no Rio de Janeiro. E Carolina, então, foi do Porto para o Brasil e se conheceram. Era uma mulher bonita, Carolina, e era um pouco mais velha do que o Machado, 4 anos mais velha, 4 para 5 anos mais velha do que ele. E acabou que eles se casaram e estiveram casados a vida inteira, durante 35 anos, e foi tudo na vida dele. Carolina foi tudo na vida do Machado. Né? Foi esposa, foi companheira, foi enfermeira, foi os olhos do Machado, inclusive, que no final da vida ele estava com um problema muito sério de retinite, de tudo. E ela ajudava a estar combatendo em tudo. Era uma mulher culta, era uma mulher de nível muito alto. E, portanto, Carolina é tudo no Machado de Assis. E todas as vezes que a gente fala em Machado de Assis, no Brasil, se lembra da Carolina. Quando ela morreu, ela morreu antes do Machado de Assis, 4 anos antes, exatamente.
quando ela morreu, ela foi enterrada no cemitério ali no Rio de Janeiro, São João Batista, e Machado, quando morre, deixou expressamente que ele queria estar do lado da Carolina, né, no cemitério. E em 2000, justamente, acho que, não me lembro exatamente o ano, mas uns 15 anos atrás, a Academia Brasileira de Letras construiu nesse cemitério, São João Batista, um mausoléu dos acadêmicos. Então, os acadêmicos são enterrados lá. Então foi o momento de fazer o traslado dos restos mortais de Machado de Assis para esse mausoléu. Mas aí foram também os ossos da Carolina, foram também os restos mortais da Carolina. E eu fui convidado, para mim foi uma emoção muito grande, fui convidado para dizer o poema Carolina naquele dia, naquele lugar, inclusive com uma pedra muito grande assim lá dentro e tal, e o soneto a Carolina todo inscrito assim na pedra, lindíssimo ficou aquilo lá. Machado, portanto, escreve o primeiro romance dele justamente depois que se casa com Carolina, talvez tenha ficado mais seguro e tudo, escreve um romance chamado Ressurreição. Depois A Mão e a Lua, um segundo, depois Helena, que é um terceiro, já não, vai aumentando em complexidade e tudo, e finalmente Yaya Garcia. Com Yaya Garcia ele encerra de certo modo, mas isso evidentemente é uma coisa que a gente faz artificialmente, né? Aquele primeiro ciclo, Machado de Assis, que está mais preso, não é o romantismo ainda, mais preso aos cânones românticos. Mas desde sempre Machado já distinguia-se de outros românticos brasileiros. Por quê? Porque ele estava sempre preocupado com, não o fato em si, mas a interpretação do fato. Não o que a pessoa está fazendo, mas o que ela está pensando, ou como é que ela está sentindo. Ou seja, é a alma humana que é a matéria-prima de Machado de Assis. E nesse sentido ele já começava, desde aquele tempo, a se distinguir muito dos outros. E chegou a ser acusado, muitas vezes, de ser uma pessoa que não estava tomando conhecimento da realidade social do Brasil. Justamente ele, que era um mestiço, não é? Neto de escravos, como é que ele então não combatia a escravidão? Machado é o como diria, retórico. Ele é o anti-retórico. Machado, em compensação, basta ler um conto chamado Pai e Mãe, Pai e Mãe, se eu não me engano. Que é um conto assim, já da fase final dele, que é absolutamente impressionante, como denúncia, como tudo, né? E pelas crônicas, Machado foi o pai da crônica brasileira. Ele criou a crônica no Brasil. E foi o maior cronista que o Brasil teve até hoje. Né? E nas crônicas é que ele comentava tudo. E, obviamente, com a ironia ferina que ele tinha, e que as pessoas muitas vezes não percebiam que ele estava, na verdade, era justamente atacando aquela realidade. Não é? Mas, de repente, o Brasil começa a se transformar de fato. E a partir de 1870, 1880, a Guerra do Paraguai termina e tal. O Brasil é um império abalado pela insatisfação militar, pelas campanhas abolicionistas, republicanas, etc. E então, em 1888, cai a escravidão e finalmente, em 89, vem a República. Ora, há uma série de transformações ali. O Rio de Janeiro vai mudando muito também, não é? É época já do telégrafo, não é? E Machado dizia assim que o novo herói da literatura deve ser adequado aos tempos do telégrafo. Ou seja, vamos acabar com essa coisa da companhia desse romantismo todo, essa coisa assim também idealizada, não é? E vamos fazer uma coisa... Isto é para dizer... Ele tinha um certo horror, digamos assim, ao naturalismo, né? E daí o grande problema que houve, não problema nenhum, né, na cabeça das pessoas depois passou a ser, foi a crítica contundente, embora absolutamente leal, feita ao primo Basílio do Eça de Queiroz. Machado escreveu uma crítica muito, muito séria e
em que, no fundo, ele se baseava naquela coisa que ele dizia assim, a realidade é boa, o que não presta é o realismo, né? Quer dizer, essa maneira de querer representar as coisas fotograficamente, essa coisa quase que fisiológica, né? Essa coisa assim inteiramente... Ele estava se referindo, portanto, ao naturalismo de Zola, e que essa, justamente, é um representante muito forte na sua primeira fase, o primeiro romance aqui em Portugal. Depois essa muda completamente. Mas Machado vai, depois desses 4 volumes, ele então fica doente, vai para uma estação de águas ali perto do Rio de Janeiro, em Friburgo, fica uns 3 meses com a Carolina, e quando ele volta bastante melhor, mas ele volta sobretudo com os originais de um novo livro. Esse novo livro é a revolução na literatura brasileira. Chama-se Memórias Póstumas de Brás Cubas. Memórias Póstumas é um livro que não tem nada a ver com nada que ele tinha feito até então, ou que os outros tinham feito. É um livro muito, muito especial. Em primeiro lugar, porque é um livro escrito por um morto. Não é um defunto autor, não é um autor defunto, dizer no prefácio, não é um autor defunto, é um defunto autor. Quer dizer, não é que fosse escritor antes e morreu depois, não. Ele não era escritor, ele passou a ser depois de morto. E ele faz uma reflexão sobre a vida dele, Brás Cubas. Agora, só que ele está morto. E estando morto, ele não tem nenhuma vaidade mais, ele não tem nenhum problema de orgulho, de coisa nenhuma. Então é um descarna, é uma coisa completamente fiel, não é? Absolutamente fiel, mais que se pode ser fiel, né? a uma vida que foi uma vida fracassada, na verdade. Né? Tinha um fracasso completo a vida de Brás Cubas. Mas é um negócio tão estranho, porque, só para ter ideia, abre-se a página, logo na primeira página diz assim, dedicatória ao primeiro verme que roeu as frias carnes do meu cadáver, dedico com saudosa lembrança estas memórias póstumas. E por aí ele começa o livro pela morte. Ele diz, eu devo começar pela morte ou pelo meu nascimento? Não vou começar pela morte. Aí começa pela morte, depois ele pega o nascimento. Enfim. Ou seja, nós teríamos que falar horas sobre Brás Cubas, não é o caso. Esse mesmo livro que o Silvio Romero, que é esse sujeito que eu mencionei agora há pouco, que sacava muito Machado de Assis, achava que era um pastiche literário, que não valia nada, que era um absurdo, que era uma coisa completamente sem pé na cabeça. Mas outros escritores importantes, Capistrano de Abreu, por exemplo, que era um historiador importante e que respeitava muitíssimo Machado de Assis, chegou a ponto de escrever o seguinte, mas o senhor Machado de Assis publicou um livro agora novo, mas o que será isto? Será um romance? Será um... Quer dizer, era uma coisa que nem era inclassificável, não é? Os capítulos às vezes são curtíssimos. Os capítulos não têm nome, tem pontinhos de repente. Tem coisas tão inacreditáveis que eu não posso deixar de contar o seguinte. Um tradutor francês uma vez, isso nos anos 30, 1930, era um militar da Embaixada da França lá no Rio de Janeiro. Acho que aprendeu português, gostou muito de Machado de Assis e tal, e voltou para a França e traduziu o Brás Cubas. E no Brás Cubas tem, de repente, um momento em que ele diz assim, ele faz um capítulo, e de repente ele termina, os capítulos são curtos, ele também diz, este capítulo deverá ser inserido no capítulo anterior, a partir do segundo parágrafo. E o francês introduziu, quer dizer, passou, ele obedeceu. Ou seja, enfim, tem de tudo, né? Nessa coisa. Então, o Brás Cubas é o livro fundamental nessa virada completa de Machado de Assis. É aí que ele começa a representar aquilo que ele falava antes, né? Da tradição de la Mancha, e para não falar em outras teorias sobre a questão da sátira melipeia, a tradição de Luciano e tal, mas isso é uma coisa que demora muito tempo. A verdade é que esses autores que nós mencionamos agora há pouco, tanto o Stern quanto os franceses, eles na verdade beberam da mesma fonte, muito mais antiga, não é?
do que o próprio Cervantes, porque Cervantes bebeu também em fontes muito mais antigas, que vem da Magna Grécia, vem das sátiras de Menipo, enfim. Erasmo traduziu o elogio, o Erasmo, por exemplo, não é? Que foi que traduziu uma série de peças de sátiras de Luciano, o autor latino, para o latim ou para o holandês, sei lá. E com isso, então, essa coisa se espalhou. É uma sátira enorme. O Brás Cubas, por exemplo, trata do problema do humanitismo. Aparece um filósofo louco no Brás Cubas, que de repente vai ser título do livro seguinte, que é o Quincas Borba. E, na verdade, o humanitismo é uma filosofia que, no fundo, é uma vastíssima brincadeira, uma sátira ao positivismo do Augusto Conte. Entendeu? Mas as pessoas não percebiam muita coisa que estava acontecendo. Ou seja, Machado de Assis depois escreve Dom Casmurro, que é o segundo grande romance dele, ou para muita gente, o primeiro grande romance, quer dizer, por ordem assim de prioridade. O terceiro romance dele é o Quincas Borba, ou melhor, o segundo depois das Cubas é o Quincas Borba, 5 anos depois. Depois vem então o Dom Casmurro, foi no final do século 99, 1899, o Dom Casmurro. Depois, Machado, em 2004, estava escrevendo Isaú e Jacó quando morre a Carolina. E todo mundo achava que ele demonstrava que ele não sobreviveria à Carolina, à morte da Carolina, né? E, no entanto, ele escreveu mais um livro depois disso ainda, e em 2008, no ano em que ele morreu, ele publicou um livro assim bem diferente, um livro mais de tranquilidade, um livro assim mais de aceitação da coisa, da vida e tal, que foi justamente o Memorial de Aires. Eu queria só terminar essa coisa do Machado de Assis dizendo agora por que Machado de Assis foi e é o que é. É que na obra dele há menos preocupação com o fato e mais uma reflexão sobre ele. Há menos ação, há menos preocupação com a ação que com a análise psicológica dos personagens. Há menos a preocupação com a aparência e mais com a essência. Menos com o adjetivo e mais com o substantivo. Machado é o escritor do substantivo. Menos com a natureza e mais com o homem. Mergulhou como ninguém no insondável mistério da alma humana. E ela é uma só, em qualquer atitude como ele